Gravando, vamos lá. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou estar tratando sobre equações reduzidas da reta no espaço R3, né? Então é o seguinte, vamos definir, né, o que são as equações reduzidas. Então, quando duas variáveis x, y, z é descrita em funções de uma determinada variável x, y ou z, dizemos que essas equações estão na forma reduzida. Vejamos alguns exemplos. Nós temos as equações reduzidas da reta em relação à variável x. Então, nosso sistema fica descrito dessa forma, nosso conjunto de equações, né? Então, aqui o que difere das equações paramétricas, das equações reduzidas, é que agora, como são as equações reduzidas em relação à variável x, a variável x está fazendo o papel do parâmetro. Então, se vocês observarem aqui nas equações, a variável x é uma variável independente, ou também denominada de variável livre. Ou seja, a variável x pode assumir qualquer número real. Então, uma vez fixado o valor desta variável x, a variável y e a variável z serão determinadas por essas fórmulas. Então, por isso que nós dizemos que as variáveis y e z são as variáveis condicionadas ou variáveis dependentes da variável x, ok? Então, esses dois conjuntos de equações vão me descrever no espaço, no meu sistema de coordenadas cartesiana no espaço, né? Uma reta no espaço, tá ok? Bem, o mesmo procedimento eu posso fazer considerando agora as equações reduzidas em relação à variável y. Então, as retas o conjunto de equações que descrevem essas retas, esse conjunto de equações aqui vão me descrever no nosso sistema cartesiano uma reta também no espaço, tá? Aqui agora a variável independente ou a variável livre é a variável y, tá? Ela está fazendo o papel do parâmetro, né? Se a gente comparar as equações reduzidas em relação às equações paramétricas. Então, para cada valor do y, né, eu vou ter um valor para x e um valor para z. Então, analogamente como eu descrevi as equações anteriores, a variável y é uma variável independente, né, ou uma variável livre. Uma vez fixado o valor da variável y, os valores da variável x e da variável z serão determinados por essas fórmulas. Então, essas duas variáveis são denominadas de variáveis dependentes ou variáveis condicionadas ao valor do y, tá? Ao valor da variável y. Então, esse conjunto de equações também vão me descrever uma reta, tá? Só que agora são as equações reduzidas em relação à variável y. E o último caso seria com relação à variável z, tá? Que é, por exemplo, esses dois conjuntos de equações no meu sistema cartesiano lá no R3, vai me descrever uma reta no espaço, ok? Onde o z aqui agora é a variável livre e o x e y são as variáveis condicionadas, né? Ou as variáveis dependentes ao valor do z. Então vamos ver como obter essas equações, tá? A partir dos elementos da reta. Então, como vimos nas aulas anteriores, para eu determinar uma reta, eu preciso ter pelo menos duas informações. Ou saber dois pontos aonde a reta passa, ou um ponto e o seu vetor diretor. Tá? O vetor diretor, lembrando, é o vetor que vai descrever a direção da reta. Tá? E o ponto é onde a reta vai passar. Então, com essas duas informações, eu vou determinar uma única reta no plano. Tá? Então, eu posso ter também, como analogamente no caso de equações paramétricas, eu poderei ter dois conjuntos de equações reduzidas descrevendo uma mesma reta no sistema cartesiano, tá? A representação aqui ela não é única, tá? Porque eu tenho
vários vetores que apresentam uma mesma direção, tá? E também eu tenho infinitos pontos da reta, então poderá ocorrer que eu tenha dois conjuntos de equações escrevendo uma mesma reta lá no meu sistema cartesiano. Bem, então o primeiro passo para a gente determinar aqui no item A as equações reduzidas em relação à variável x, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro obter as equações paramétricas. Lembrando que as equações paramétricas ela é obtida a partir da equação vetorial, tá? Eu já apresentei algumas aulas atrás as equações paramétricas, né? Que eu obtive a partir da equação vetorial. Bem, as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor que tem este vetor diretor, é dado por esse conjunto aqui. Essas são as equações paramétricas aqui. Se vocês observarem, todas as variáveis x, y, z estão dependendo do valor do parâmetro t. Né? Então, para cada valor do t, eu tenho um ponto em particular da reta que é descrito pelas variáveis x, y, z. Tá? Então, essas são as equações paramétricas em relação a este vetor e a este ponto. Bem, então agora que já temos as equações paramétricas, para obter as equações reduzidas em relação à variável x, eu farei o seguinte. Como nós queremos obter as equações reduzidas em relação à variável x, você vai fazer o seguinte. A gente tem este vetor diretor. Então, eu quero encontrar um outro vetor que descreva a mesma direção deste vetor, só que eu quero que na primeira coordenada, essa coordenada seja igual a 1, tá? Isso que eu estou fazendo, essa modificação, é apenas para eu simplificar o algebrismo que eu vou ter que fazer lá na frente para obter as equações, tá? É só para simplificação de cálculo, tá? É esse primeiro passo aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar este vetor e dividir todas as coordenadas por 3, tá? Para que a primeira coordenada seja 1. Bem, então vai ficar assim, 3 dividido por 3 vai dar 1, menos 2 dividido por 3 menos 2 terços, 1 dividido por 3 está por 3. Este vetor aqui tem a mesma direção deste vetor aqui, tá? Então esses dois vetores descrevem uma mesma direção. Assim, as minhas novas equações paramétricas ficarão desta maneira aqui, tá? O x vai ficar, então aqui são as coordenadas do ponto A, esse aqui são as coordenadas do novo vetor diretor, que tem coordenadas 1, menos 2 terços e 1 terço. Tá? Como agora sim, agora a partir dessas equações, desse conjunto de equações paramétricas, que me descrevem a mesma reta, representada por esse conjunto de equações paramétricas, está representando a mesma reta, só que agora eu vou trabalhar com esse conjunto de equações. Então, como eu quero as equações reduzidas em relação à variável x, eu vou considerar essa primeira equação. Então, aqui vai ficar x igual a 2 mais t. Então, isolando o t aqui nesta primeira equação, o t vai ficar x menos 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir na segunda e na terceira equação. Então, aqui vai ficar y igual a 1 menos 2 terços de x menos 2. Então, aqui vai ficar, a segunda equação vai ficar z menos 5, 1 terço de x menos 2. Agora eu tenho que eliminar esse parênteses aqui. Então, para eliminar esse parênteses, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 1, e daí eu vou fazer menos 2 terços de x mais 4 terços. Aqui eu distribuí a multiplicação aqui, tá? Então ficou menos 2 terços de x, e aqui foi uma regra de sinal, menos com menos está mais, então 2 com 2, 4 terços. Agora eu vou pegar esse 1 aqui e vou somar com esse 4 terços, né? Tirando o mínimo múltiplo comum, né? Dividindo, multiplicando, toda aquela história que você já sabe. Então, então vai ficar 7 terços aqui. Então vai ficar 7 terços menos 2 terços. Então o y vai ficar 7 terços menos 2 terços. Essa é a minha primeira equação reduzida. A segunda equação reduzida, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu tenho um parênteses aqui, né? Então eu vou multiplicar, para eliminar o parênteses, eu tenho que multiplicar cada termo por 1 terço. Então vai ficar menos 5 mais 1 terço de x menos 2 terços. Menos 5 somado com menos 2 terços vai dar menos 17 terços
mais 1/3 vezes x. Então, a variável z vai ficar menos 17/3 mais 1/3 de x. Essa aqui é a minha segunda equação reduzida. Tá? Essa aqui é a minha primeira equação reduzida, essa aqui é a minha segunda equação reduzida. Então, a resposta final vai ficar assim. Então, a equação reduzida em relação à variável x da reta R vai ser y igual a 7/3 menos 2/3 de x e z igual a menos 17/3 mais 1/3 de x. Este conjunto de equações vai me descrever a mesma reta, vai me descrever a reta que passa pelo ponto A, né? E que tem como vetor diretor o vetor v, tá ok? Então é assim, vamos agora fazer o mesmo procedimento agora para obter as equações reduzidas em relação à variável y. Então, repetindo o procedimento anterior, eu vou partir das equações paramétricas da reta. Então esse aqui é o vetor diretor e este aqui é o ponto aonde a reta passa. Então são as equações reduzidas em relação ao vetor diretor v em relação ao ponto A. Como queremos obter as equações reduzidas da reta, aqui é da reta em relação à variável y, iremos considerar o vetor diretor da reta cuja a segunda coordenada seja igual a 1. Então o vetor diretor inicial é 3, menos 2 e 1. Para obter um vetor que também seja um vetor diretor, ou seja, que também descreva a direção do vetor v, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada coordenada e dividir por menos 2, né? Porque eu quero que a segunda coordenada seja 1. Então vai ficar 3 dividido por menos 2, vai ficar menos 3 meios, menos 2 dividido por menos 2 vai ficar 1, e 1 dividido por menos 2, menos meio. Tá? Este vetor aqui descreve a mesma direção que esse vetor. Esses dois vetores são colineares. A única coisa que muda é que aqui a segunda coordenada é igual a 1. Tá? Estou fazendo esse procedimento para simplificação de contas. Então agora eu vou considerar meu novo conjunto de equações paramétricas. Essas aqui são as coordenadas do ponto A, 2, 1 e menos 5. Tá? Foi as coordenadas do ponto dado, 2, 1 e menos 5. E aqui são as coordenadas do novo vetor diretor. Então vai ficar menos 3 meios vezes t, mais t e menos meio vezes t. Agora, com esse novo conjunto de equações paramétricas, que me descreve a mesma reta, né? Que me descreve a reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor v. Tá? É um outro conjunto de equações paramétricas. Tá? Então agora, como eu quero as equações reduzidas em relação à variável y, eu vou considerar a segunda equação. Tá, aqui eu isolo a variável t, então vai ficar t que é o y menos 1. Eu vou substituir o t por y menos 1 na primeira equação e na última. Tá? Então substituindo aqui na primeira equação, vai ficar x igual a 2 menos 3 meios ty menos 1. Bem, aqui vai ficar 2, aqui eu tenho um parênteses, então eu vou multiplicar cada termo. Então vai ficar menos 3 meios, e aqui regra de sinal, menos com menos dá mais 3 meios. Aqui eu vou somar o 2 com esse mais 3 meios, né, tirando o mínimo múltiplo comum, né, fazendo a conta vai ficar 7 meios menos 3 meios ty. Tá? Então isso aqui, o x vai ficar 7 meios menos 3 meios ty. Tá? Esse procedimento facilita muito o algebrismo que eu tenho que fazer no final, tá? Essa troca de vetores. Então, vale muito a pena você sempre proceder dessa maneira, tá? Você tem um ganho aí de tempo e quando mais fácil é você executar esta conta, menos propenso a erros você estará. Então aqui, ó, na última equação eu fiz a mesma coisa. No lugar do t, eu substituí por y menos 1. Então a minha equação vai ficar menos 5, menos meio, y menos 1. Agora eu tenho que eliminar esse parênteses, então eu faço a distribuição. Então vai ficar menos meio vezes y. Por isso que é importante colocar o parênteses, né? Para dizer que o meio está multiplicando cada termo. E menos meio vezes menos 1, vale regra de sinal, vai ficar mais meio. Bem, agora eu vou somar menos 5 com mais meio, tirando o mínimo múltiplo comum, né?
Isso aqui vai ficar menos 9 meios, menos meio vezes y. Então, a minha segunda equação vai ficar assim, vai ficar z igual a menos 9 meios, menos meio de y, tá? Então, essa aqui então terminou. Então, essa aqui é a primeira equação reduzida em relação a y, e essa aqui é a segunda equação reduzida em relação a y. Então, a resposta ficará desta forma, tá? Então, aqui terminou o item B. Aqui temos as equações reduzidas da reta R em relação agora à variável y. Item C. Agora eu quero as equações reduzidas em relação à variável z. Então, você vai proceder da mesma maneira. Pega as equações paramétricas, monta as equações paramétricas, né, a partir da equação vetorial, como visto em aulas anteriores. O vetor diretor da reta R, né, que dá a direção da reta R, tem coordenadas 3, menos 2 e 1, e passa pelo ponto 2, 1 e menos 5. Tá? São as equações paramétricas em relação ao vetor V e ao ponto A. Como queremos obter as equações reduzidas em relação à variável z da reta, então iremos considerar o vetor diretor da reta R, que a terceira coordenada seja igual a 1. Aqui não preciso fazer conta nenhuma, porque a terceira coordenada já é 1. Então eu vou considerar o próprio vetor. Tá? Então, considerando as equações paramétricas que foram dadas, né, que eu não precisei fazer modificação nenhuma, porque eu estou considerando o mesmo vetor diretor, eu vou pegar a última equação. Isola a variável t, deixa em função de z, né? Agora eu vou substituir na primeira e na segunda equação, né, do meu sistema de equações paramétricas. Então vai ficar assim, vai ficar x igual a 2 mais 3, no lugar do t, eu substituo por z mais 5. Tá? Então vai ficar 2, aqui eu tenho que fazer a distribuição, vai ficar 3z mais 15. 15 somado com 2 está 17, vai ficar 17 mais 3z. Tá? Portanto, a primeira equação reduzida em relação a z vai ficar x igual a 17 mais 3z. O mesmo procedimento eu vou fazer com relação à segunda equação, vai ficar y menos z mais 5. Tá? Então aqui vai ficar 1, aqui eu tenho que distribuir, vai ficar menos 2z e aqui menos 10. 1 somado com menos 10, menos 9, né? Aqui ficou mais fácil porque eu só estou somando números inteiros, né? Não precisei usar fração. Então o y aqui vai ficar menos 9, menos 2z. Então o y é menos 9, menos 2z, que é a tua segunda equação reduzida. E essa aqui é a primeira equação reduzida, tá? Às vezes eu falo paramétro, não, são as equações reduzidas, tá? Primeira equação reduzida, segunda equação reduzida. Então aqui a gente faz essa notação, a gente usa chaves, é só para dizer que eu estou considerando as duas equações simultaneamente, tá? Isso aqui trata-se de um sistema de equações, tá? Então o z aqui é a nossa variável livre e o x e y são as variáveis dependentes. Então essas são as equações reduzidas da reta R em relação à variável z. Ok? Então, se você seguir esses procedimentos, ficará bem simples de vocês obterem as equações reduzidas da reta. Bem, outro problema importante aqui é saber identificar o vetor diretor, tá? De uma reta, porque para a gente, por exemplo, calcular ângulo entre retas, posições relativas entre retas, a gente não pode errar as coordenadas do vetor diretor, porque se erra as coordenadas do vetor diretor, os resultados que a gente encontra também estarão suscetíveis a erros, tá? Então vamos ver como que a gente faz isso. Então aqui eu tenho as equações reduzidas em relação à variável y. No caso anterior, a gente estava transformando as equações paramétricas em equações reduzidas, mas tem um processo contrário. Das equações reduzidas, eu também posso chegar nas equações paramétricas, né? Então aqui, ó, se você observar como as equações aqui são as equações reduzidas em relação à variável y, quem está fazendo o papel do parâmetro agora é a variável y. Então eu vou fazer que eu vou atribuir y igual a t, porque aqui é quem está fazendo o papel do parâmetro. Como y igual a t, eu vou substituir no lugar do y por t na primeira equação
e na última equação. Então a primeira equação passará a ser x igual a 1 mais 3t, e a última equação aqui, a segunda equação, passará a ser z igual a menos 4t. Agora, tendo as equações paramétricas, fica simples a gente identificar o seu vetor diretor, né? Basta você só olhar para os números que aparecem na frente do parâmetro t. Então vai ser 3, 1 e menos 4. 3, 1 e menos 4. Esse aqui é o vetor diretor desta reta aqui, foi dado pelas equações reduzidas em relação à variável y, tem este vetor diretor. Aqui, o que me aparece aqui é só as variáveis y e z. Então isso significa que o vetor, que o parâmetro, quem está fazendo o papel do parâmetro é x aqui, porque o x não tem, porque esta variável é uma variável condicionada, porque o seu valor sempre tem que ser igual a 3, e essa outra valor também é uma variável condicionada, tá? Ou seja, só o valor do z aqui só pode ser igual a menos 4. Já o valor da variável x, como ela não aparece em nenhuma equação, ela é uma variável livre, tá? É uma variável livre, ou uma variável independente. Então pode assumir qualquer número real. Então, como ela pode assumir qualquer número real, x é igual a t, y igual a 3 e z igual a menos 4. Então, das equações reduzidas em relação à variável y, eu passei para as equações paramétricas. Essas aqui são as equações paramétricas. Agora, para identificar as coordenadas do vetor diretor, basta eu ver quais os números que aparecem na frente da variável t. Então, aqui aparece 1. Aqui, como não tem variável z, então a segunda coordenada desse vetor é 0. E como não tem variável t nessa última equação, a terceira coordenada é 0. Então, o vetor, um vetor diretor desta reta R, né, ou o vetor que me descreve, é esse vetor aqui, tá? É o vetor de coordenadas 1, 0, 0. É este vetor aqui, tá? Bem, só para mais um exemplo, então, para a gente finalizar. Vamos obter agora o vetor diretor da reta y igual às equações. Vamos obter o vetor diretor da reta que tem as seguintes equações reduzidas em relação à variável x, para a gente finalizar. Então, bem, pessoal, a primeira equação é y igual a menos 1 mais 2x. A segunda equação é igual a 5. São equações reduzidas em relação à variável x. Então, o x é o nosso, está fazendo o papel do parâmetro, tá? Então, como o x está fazendo parâmetro, eu faço x igual a t. Eu estou fazendo x igual a t. Então, a segunda equação vai ficar y menos 1 mais 2 vezes t. E aqui, como não tem variável x, então z vai ser igual a 5. Olhando para os números que aparecem na frente de cada parâmetro, eu vou ter as seguintes coordenadas: 1, 2 e 0. Esse vetor aqui é o vetor diretor desta reta aqui, que é dado por essas equações reduzidas. Tá ok? Então eu espero que esta aula tenha sido útil, tenha sido esclarecedora, né? Então é assim que a gente obtém as equações reduzidas e identifica o vetor diretor, tá? Então por essa aula é isso, eu agradeço a visualização, tá? Se você gostou da aula, não deixe de dar um like no final, tá ok? Então agradeço e até uma próxima aula ou uma próxima exposição aí, tá? Vamos ver, mais para frente eu trago outros assuntos aí. Então até aqui, obrigado por você ter assistido. Então até mais e até uma próxima. Valeu!